Quando Viviane Camargo me colocou num voo com destino a Dubai, ela não conseguiu esconder o sorrisinho frio no canto da boca. Para ela, eu não era nada além de um pai solteiro do andar de operações, útil o suficiente para carregar a culpa, nunca refinado o bastante para sentar numa sala de bilhões de reais. Eu entendia exatamente o que aquela viagem significava. Se eu falhasse, estaria acabado. Então, numa torre de vidro no deserto, um bilionário chamado Graham Ashford viu meu rosto, se levantou da cadeira, passou por toda uma delegação de executivos e fez uma pergunta que esvaziou o ar da sala. Seu presidente sabe quem você é? Se você gosta do tipo de reviravolta que deixa uma pessoa arrogante sem nada a dizer, fique comigo até a última linha. Antes de começar, deixa eu pedir uma coisa de coração. Se essa história estiver mexendo com você, aperta o hype ali embaixo do vídeo e se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda muito mais do que você imagina. Agora vamos à história. A Torre Camargo Meridian Sistemas fica na margem do Rio Pinheiros, em São Paulo. 41 andares de vidro fumê que ficam cor de chumbo em julho. Eu trabalhava lá havia 6 anos como analista sênior de operações. Um cargo que as pessoas usam quando querem suas respostas sem te dever nada em troca. Meu escritório ficava no 11º andar. Um andar que ninguém visitava a não ser que um galpão estivesse pegando fogo. Eu usava os mesmos 3 ternos cinza em rodízio. Carregava uma pasta de couro cheia de relatórios com minha própria letra e usava um relógio antigo que minha esposa tinha me dado antes de morrer. Eu gostava do 11º andar. Era quieto, e é no silêncio que a gente repara nas coisas. Naquele julho, a empresa inteira girava em torno de um único acordo. A Camargo Meridian queria uma parceria de 1 bilhão e 3 milhões e 3 com a Ashford Global Logistics, uma construção conjunta de uma rede de distribuição inteligente pelo Oriente Médio, ancorada nos Emirados e se espalhando por 3 continentes. Todo o memorando interno chamava aquilo de o futuro da empresa. Toda a projeção trimestral se apoiava nisso como um homem se apoia numa bengala. E por 3 meses seguidos, a negociação não tinha ido a lugar nenhum, travada numa névoa de termos revisados e atrasos educados do outro lado. Ninguém lá em cima parecia entender o porquê, o que já me dizia alguma coisa. Na 4ª terça-feira daquele mês, me chamaram ao 38º andar para apresentar um anexo técnico. Eu tinha passado 11 dias dentro da proposta. Não a versão resumida que circulava em slides, mas o modelo por trás, as tabelas de capacidade, as premissas de fluxo, a letra miúda na linguagem de exclusividade. O que encontrei não era uma imperfeição qualquer. Eram 3 rachaduras separadas atravessando a fundação, e todas apontavam na mesma direção. Imprimi as evidências, organizei com abas, e subi no elevador com a pasta contra o peito. Lembro de pensar que aquela manhã seria difícil para todo mundo, inclusive para mim. A sala de reunião do 38º tinha uma mesa cortada de um único bloco de madeira maciça e uma vista que fazia as pessoas esquecerem que eram funcionárias. 12 executivos sentados ao redor. Viviane Camargo na cabeceira, 47 anos, 3ª geração da família cujo nome estava gravado no piso do saguão, vestindo um terninho cinza chumbo que provavelmente custava mais que meu carro. Ela era genuinamente inteligente. Nunca fingi o contrário. Mas ela tinha crescido num mundo onde a sala vinha até ela, e em algum momento no caminho, ela havia perdido a capacidade de distinguir o cargo de uma pessoa do valor de uma pessoa. Apresentei por 9 minutos. Primeiro, os números de capacidade de transporte na nossa proposta estavam inflados em cerca de 18% em relação ao que nossos próprios sistemas já tinham sustentado sob carga. Segundo, a cláusula de exclusividade prendia a Ashford a nós por um prazo tão longo com tão pouco risco do nosso lado que nenhuma contraparte séria assinaria aquilo. Terceiro e pior, nosso modelo de projeção tinha sido montado em cima de curvas de demanda do mercado brasileiro e aplicado sem ajuste a uma região com padrões sazonais de frete, congestionamento portuário e ciclos alfandegários completamente diferentes. Não fiz rodeios. Disse que, se enviássemos aquela versão, a Ashford Global recusaria, e que a recusa provavelmente viria rápido porque as pessoas do lado deles que conferem esse tipo de coisa
eram muito boas. Viviane deixou o silêncio se instalar por um instante. Do jeito que certas pessoas fazem quando querem que todos vejam o que acontece a seguir. Depois olhou para o meu terno. Olhou mesmo, dos ombros até os sapatos, e perguntou para a sala mais do que para mim. Você está me ensinando a negociar uma transação de bilhões? 2 diretores riram. Um terceiro olhou para a mesa. Ela disse que meu valor estava em planilhas e galpões, em estoque e rotas de frete, e que a arte da negociação pertencia a pessoas que entendiam como homens ricos pensam e o que eles respeitam. Disse tudo com um sorriso educado. Foi essa parte que doeu. Fechei minha pasta e não disse mais nada, porque não existe versão de discutir naquela sala que termine bem para um homem do 11º andar. Desci de elevador. Comi um sanduíche na minha mesa, respondi 4 chamados de roteirização e liguei para minha filha Paula, uma universitária do 2º ano em outro estado, e a deixei falar sobre um professor de que não gostava por 11 minutos inteiros, sem interromper uma vez sequer. Às 16h50 daquela tarde, chegou a mensagem dos Emirados. A Ashford Global estava recusando a estrutura atual da proposta. Os motivos declarados eram 3: capacidade superestimada, exclusividade desequilibrada e premissas de projeção inadequadas para a região. Não senti nenhuma vitória. Senti o chão inclinar, porque eu já tinha visto o suficiente de corporações para saber o que acontece quando uma previsão se confirma na frente de gente que zombou dela. Alguém teria que absorver o fracasso, e quem absorve nunca é quem causou. É sempre quem custa menos ausência. Às 18 horas meu telefone tocou com uma convocação de volta ao 38º. Quando entrei, a sala tinha se esvaziado. Só restavam Viviane, 2 vice-presidentes sênior e um advogado que não se apresentou. Viviane olhou para mim por um longo momento, com uma expressão que eu não conseguia nomear de imediato. Depois sorriu, e entendi que aquela expressão tinha sido cálculo. Você pareceu entender a Ashford melhor do que qualquer pessoa neste prédio, ela disse. Então você vai voar para Dubai amanhã e salvar o acordo sozinho. Eu não podia ajustar preços. Não podia alterar uma única cláusula do termo de acordo. Não podia assinar, rubricar ou me comprometer verbalmente com nada em nome da empresa. Nenhum advogado do nosso jurídico viajou comigo, o que, para uma transação daquele porte, não é descuido, é decisão. Meu nome não constava na lista oficial da delegação executiva registrada junto ao escritório dos Emirados. Pedi por escrito e com educação ao vice-diretor jurídico um mandato limitado de negociação e recebi uma resposta dizendo que o assunto estava em análise e seria revisto quando eu voltasse. Voltasse de uma missão de resgate de 3 dias. Depois veio a parte que só soube muito mais tarde, embora já suspeitasse do formato. Viviane circulou um comunicado para o Conselho e o Comitê Executivo descrevendo a situação numa linguagem tecnicamente correta e estruturalmente letal. A proposta havia sido recusada. Um analista de operações se voluntariara com opiniões fortes sobre a transação. Esse analista, portanto, assumira a responsabilidade por uma abordagem alternativa e estava seguindo para os Emirados para conduzi-la. Em nenhum lugar o comunicado dizia que eu havia avisado com antecedência. Em nenhum lugar dizia que eu havia pedido autoridade e sido recusado. O processo estava sendo montado enquanto eu arrumava a mala, e estava sendo montado com meu nome na capa da pasta. Ela me chamou na sala dela na noite anterior ao voo. O ambiente tinha um leve cheiro de lírios cortados, e a cidade brilhava atrás dela no início da noite. Disse que os arranjos já estavam feitos, o hotel reservado, as apresentações combinadas por pessoas que sabiam como se faz esse tipo de apresentação. Depois disse a frase que nunca esqueci. Dubai é um lugar onde um homem é medido no instante em que atravessa a porta. Lá as pessoas te avaliam em 4 segundos. Tente não nos envergonhar. Ela queria dizer que eu não pertencia àquele mundo, que eu seria reconhecido como forasteiro no local, e que o fracasso pareceria natural para todos que estivessem assistindo. Paula ligou enquanto eu dobrava camisas numa mala que da última vez tinha sido usada para um velório. Ela tinha 19 anos, mais afiada do que eu era naquela idade,
e tinha herdado o hábito da mãe de pular a conversa fiada quando algo na minha voz soava errado. Perguntou se eu tinha feito alguma coisa errada. Disse que não. E então contei a verdade, da forma mais simples que consegui, que às vezes uma organização precisa de alguém para carregar a culpa, para que quem tomou a decisão não precise carregar. Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse: então não carrega a culpa por eles. E algo dentro de mim ficou muito parado, porque era exatamente isso que eu estava me preparando para fazer, por pura força do hábito institucional. O calor te atinge em Dubai como uma mão espalmada no rosto. Mesmo em julho, mesmo às 8 da manhã, a luz batia nas torres em lâminas tão intensas que o vidro parecia líquido, e a estrada vinda do aeroporto passava entre guindastes de construção, enfileirados como mastros de uma frota. Carros pretos esperavam em frente aos hotéis com os motores ligados e os motoristas de pé ao lado das portas de trás. Tudo se movia com uma quietude cara. Dentro do saguão, o mármore se estendia ininterrupto por mais de 12 metros, e um homem de terno impecável fechava um acordo numa mesinha baixa enquanto um garçom servia café sem fazer nenhum som. Em algum lugar daquela cidade, uma assinatura movimentava centenas de milhões de dólares enquanto eu esperava na fila da recepção com uma sacola de roupas no ombro. O atendente encontrou minha reserva e leu minha função na tela sem nenhuma ênfase particular, porque para ele era só um campo num banco de dados. Suporte técnico de operações. Não sócio, não conselheiro, não membro da equipe de negociação. Suporte. Meu quarto ficava no 9º andar, limpo e pequeno, de frente para um pátio interno. 2 andares acima de mim, numa suíte com terraço privativo, estavam Diego Reis e Marcus Keller, vice-presidentes executivos. Os dois tinham voado um dia inteiro antes de mim, num itinerário do qual eu nunca fui informado. Eles tinham carro, um contato de agenda dentro da Ashford Global e um convite permanente para um jantar que eu nem sabia que existia até ver a confirmação no celular do Keller por acaso. Então caminhei pelo comprimento daquela mesa e deixei um documento na frente de cada cadeira, uma por uma, numa torre onde um bilionário estava prestes a chegar usando o mesmo terno cinza que eu tinha usado no velório da minha esposa. Não reclamei disso. Existe um tipo de orgulho que custa mais do que protege, e eu tinha aprendido anos antes qual era esse tipo. Ao colocar a última pasta, Marcus Keller se aproximou e disse baixinho, no tom que homens usam quando acham que estão sendo generosos com um conselho: não interprete mal a passagem aérea. Voar para Dubai não significa que você se juntou ao nosso andar. Disse a ele que nunca tinha pensado isso, o que era verdade, e ele pareceu satisfeito com a resposta, o que me contou tudo sobre ele. A sessão começou sem Graham. O diretor de operações dele presidiu a primeira hora, flanqueado por 2 engenheiros de sistemas e uma mulher do time comercial que anotava tudo com uma caneta tinteiro. Ray se apresentou. Keller apoiou, e em 4 minutos ouvi nossos números de capacidade lidos em voz alta naquela sala, exatamente como tinham sido escritos antes de eu levantar qualquer objeção, sem alteração, sem correção, entregues com confiança a pessoas que já os haviam recusado por escrito uma vez. Os 18% ainda estavam lá. O termo de exclusividade ainda estava lá. A curva de demanda brasileira ainda estava sentada por baixo da projeção do Golfo como uma pedra debaixo de um tapete. Foi nesse momento que a última peça se encaixou para mim, sentado numa cadeira na ponta da mesa com um copo de água que eu não tinha tocado. Viviane nunca tinha tido intenção de consertar a transação. Se a proposta fosse ser revisada, ela teria mandado um advogado e um mandato. Ela tinha mandado um analista sem autoridade nenhuma e um reenvio do mesmo documento rejeitado, o que significava que ela esperava uma segunda recusa. E uma segunda recusa agora tinha um nome atrelado a ela. Ela diria ao conselho que operações tivera sua chance e que operações tinha falhado em campo. Eu não estava ali para salvar nada. Estava ali para ser fotografado na cena do acidente. Ainda estava com esse pensamento na cabeça quando a porta no fundo da sala se abriu e o ar mudou do jeito que muda antes de uma tempestade. Graham Ashford entrou, 61 anos, cabelo grisalho, paletó desabotoado, sem carregar nada nas mãos.
Todos na mesa se levantaram. Os olhos dele percorreram a fileira de rostos com a velocidade neutra de um homem que já foi apresentado a 10.000 pessoas, e lembra talvez de 40. Depois, chegaram ao fim da mesa e pararam. E ficaram. Ele não cumprimentou Diego Reis. Não cumprimentou Marcus Keller, cuja mão já estava estendida. Caminhou o comprimento inteiro daquela mesa de pedra, sem dizer uma palavra a ninguém. Passou pelo diretor de operações, passou pelas anotações e pastas que eu tinha distribuído 20 minutos antes e parou na frente da minha cadeira e olhou para mim pelo que pareceu muito tempo. Aí algo se moveu no rosto dele e ele riu. Um som curto e surpreso. Caio Rocha. 14 cabeças se viraram ao mesmo tempo. Levantei e ouvi minha própria voz sair mais firme do que eu esperava. Olá, Graham. Apertamos as mãos. E não foi o aperto de mão de um fornecedor encontrando um cliente. Foi o aperto de mão de 2 homens que já tinham passado 3 dias na mesma sala, sem dormir, enquanto algo enorme desmoronava ao redor. Ele perguntou para onde no mundo eu tinha ido. Disse que a vida tinha mudado de direção, que eu tinha escolhido ficar perto da família e que eu tinha sido perfeitamente feliz, fazendo o trabalho que importava, mesmo quando ninguém fora de um galpão ouvia falar dele. Diego Reis se meteu depressa, do jeito que um homem faz quando sente a situação escapando. Singer Ashford, Caio faz parte do nosso grupo de suporte de operações. Está aqui para ajudar com questões de dados, se surgirem. Graham virou a cabeça devagar. Grupo de suporte, repetiu, não exatamente como pergunta, e então se inclinou e leu o cartãozinho impresso na frente da minha cadeira. Suporte técnico de operações. Leu 2 vezes. Depois riu de novo, e dessa vez não havia nenhum calor ali, só descrença. O som que um homem faz quando lhe contam algo absurdo por pessoas que não sabem que é absurdo. Ele puxou a cadeira vazia ao lado da dele, afastando-a da mesa, e disse uma palavra: senta. Ninguém se moveu por 1 segundo. Depois peguei minha pasta e caminhei pelo comprimento da sala, na frente de todos os executivos que tinham me visto distribuindo documentos, e me sentei na cabeceira, ao lado do fundador da Ashford Global Logistics. O rosto de Marcus Keller tinha ficado da cor de papel. Graham me serviu água com as próprias mãos, o que, naquele mundo específico, é uma frase sem pontuação restante para acrescentar. Você ainda se lembra do Centro-Norte 12? Ele perguntou. Era um centro de distribuição fora da capital, o segundo da rede, no ano em que quase o destruiu, quando a indústria toda estava recuando. Disse que o gargalo estava no 3º laço de roteirização. Tudo a montante testava limpo, por isso ninguém achou por 11 semanas. Graham bateu a mão na mesa e riu tão alto que a mulher da caneta tinteiro se assustou. 12 anos, ele disse. Ele ainda lembra. Depois se virou e olhou para a delegação da Camargo Meridian e a voz dele caiu em algo mais seco e mais sério. Vocês todos conhecem o protocolo Rocha. Claro que conheciam. Todo profissional de operações naquela sala tinha aprendido de alguma forma. Uma arquitetura de distribuição em 2 camadas que separava a roteirização preditiva de comprometimento de carga, ensinada em programas de pós-graduação e gravada nos padrões internos de meia dúzia de grandes transportadoras. Keller assentiu automaticamente, do jeito que se assente para um fato tão assimilado que mal registra como informação. Graham deixou 2 segundos inteiros passarem. O homem que projetou isso está sentado nesta mesa. Sua presidente sabe quem você é? Olhei para a pasta na minha frente, aquela com as tabelas de capacidade inflada impressas na página 9, e dei a única resposta honesta que eu tinha. Acho que ela sabe meu cargo. Graham segurou meu olhar por um momento. Depois se inclinou, fechou a proposta encadernada na frente dele, o documento representando 1 bilhão e 3 meses de negociação e todo o futuro do meu empregador, e a empurrou 20 centímetros para longe de si, sobre a pedra. Não quero mais ouvir essa apresentação, ele disse. Apontou para mim. Quero ouvir ele. Graham, preciso deixar claro para você e para todos aqui. Não tenho mandato para modificar este acordo. Não posso alterar preço, termos ou escopo. Qualquer coisa que eu diga é uma opinião técnica, não uma posição da empresa.
e não vincula a Camargo Meridian de forma alguma. Diego Raz soltou o ar. Graham me estudou por um momento e depois assentiu devagar, e vi algo se assentar na expressão dele que eu reconhecia de 12 anos antes. Ele sempre tinha valorizado pessoas que contavam os limites do próprio conhecimento antes de contar qualquer outra coisa. Entendido? Ele disse. Então responda uma hipótese. Se você tivesse a autoridade, o que mudaria? Levantei e fui até a tela no fundo da sala. Não tinha slides preparados. Tinha 11 dias de trabalho na cabeça e uma pasta de anotações debaixo do braço, e pelos 50 minutos seguintes desmontei aquela transação na frente das pessoas que a tinham construído. Comecei pela capacidade, porque é onde todo acordo de logística acaba morrendo. Nossa proposta comprometia um fluxo sustentado que nossa infraestrutura física e de software nunca tinha atingido fora de uma simulação controlada, cerca de 18% acima do desempenho demonstrado. Não fraude necessariamente. Otimismo somado por 4 departamentos até ninguém dono do total. Mas se a Ashford assinasse, a rede rodaria bonito por uns 12 meses, e depois começaria a travar nos picos, e o dano de reputação cairia sobre os 2 nomes igualmente. Segundo, exclusividade. A cláusula prendia a Ashford Global, a nossa arquitetura de sistemas, por 8 anos, com uma multa de rescisão estruturada, de forma que sair antes custava mais do que ficar numa rede falha. Enquanto isso, nosso lado carregava quase nenhuma responsabilidade de desempenho. Sem crédito de serviço com dentes, sem remédio que escalasse com o impacto. Disse a Graham claramente que nenhuma contraparte com assessoria jurídica competente assinaria aquilo, e que a duração do prazo não era confiança da nossa parte. Era seguro contra nossas próprias dúvidas sobre a tecnologia. Eu sentia Keller me encarando pelas costas. Terceiro, a projeção. O modelo que guiava todo o plano de capital usava curvas de demanda brasileiras, ponderadas por feriados, ajustadas ao ritmo sazonal de um mercado consumidor que eu tinha passado uma década estudando. Tinha sido aplicado ao Golfo com uma conversão de moeda e nada mais. Nenhum ajuste para os padrões de frete ao redor de calendários religiosos. Nenhuma modelagem do congestionamento portuário durante o pico de reexportação. Nenhuma conta da diferença entre um mercado que consome e um mercado que redistribui. Todo o número que dependia daquele modelo, incluindo os 18%, se apoiava numa premissa que não tinha nada a fazer ali. Depois dei a eles a alternativa, porque crítica sem construção é só ruído. E eu nunca tinha levado um problema a Graham Ashford, sem trazer também um formato de resposta. Uma construção em 2 camadas, uma rede central comprometida do tamanho da capacidade demonstrada com garantias de desempenho firmes, e uma camada secundária elástica, precificada por utilização real, que pudesse escalar em incrementos de 18 meses, conforme dados regionais reais se acumulassem. Risco carregado proporcionalmente pelas 2 partes. Exclusividade reduzida a 4 anos e atrelada a limiares de desempenho em vez de tempo. Projeção reconstruída com dados regionais e um ciclo de recalibração definido. Isso não é o protocolo Rocha, ele disse quando terminei. É no que o protocolo Rocha se transformou. Contei a verdade, que eu tinha continuado desenvolvendo aquilo por anos no meu tempo livre, à noite, depois que minha filha dormia, porque eu não sabia como parar de pensar em sistemas, mesmo quando ninguém me pagava para isso. Graham ficou quieto por um momento. Depois disse à sala que a Ashford Global não estava se retirando da transação, e vi Reyes e Keller soltarem o ar ao mesmo tempo. 2 homens que acabavam de receber suas carreiras de volta com uma condição. Graham disse: Caio Rocha entra na equipe conjunta de design e detém veto técnico sobre a arquitetura final. Se ele disser que a rede não aguenta, a rede não carrega, e ninguém na sua empresa passa por cima disso. Keller disse com cuidado que um arranjo desses precisaria de revisão no nível executivo. Graham sorriu sem nenhum calor. Então revisem, ele disse. Eu tenho muita paciência e 1 bilhão e 3 bilhão. Vocês não têm nenhum dos 2. Ligaram para São Paulo do corredor antes de eu terminar de arrumar minha pasta. Dava para ouvir um lado pelo vidro. A voz de Reis subindo naquele registro urgente que os homens usam quando estão entregando uma notícia que sabem que será mal recebida. Viviane não parabenizou ninguém.
Não perguntou como era a estrutura revisada, nem o que o veto cobria, nem se o acordo estava seguro. Segundo Reis, que me contou semanas depois, quando isso já não custava mais nada a ele, ela fez uma única pergunta, e fez 2 vezes para ter certeza da resposta. Quanto a Ashford sabe sobre o histórico do Rocha? Ela marcou a chamada para as 11 da noite, horário de Dubai, o que era tarde da tarde em São Paulo, e não perguntou se aquilo era conveniente. Antes de começar, Marcus Keller bateu na porta do meu quarto com 2 copos de algo âmbar e uma proposta disfarçada de conselho amigável. Sugeriu que, quando a chamada começasse, eu mantivesse a conversa focada na arquitetura futura. Sugeriu que eu não entrasse em detalhes sobre os primeiros anos, sobre a origem do protocolo. Quando perguntei por quê, ele ficou girando o copo na mesa por um tempo e disse que questões antigas de propriedade intelectual eram complicadas e que ninguém queria complicação. Não era uma resposta. Era o formato de uma resposta cobrindo outra coisa completamente diferente. Viviane apareceu na tela no fundo da sala de reunião, projetada com quase 3 metros de altura, emoldurada pelo horizonte de São Paulo escurecendo atrás dela. Parecia composta, impecável, totalmente serena, e abriu agradecendo a Ashford Global pelo engajamento contínuo, num tom que sugeria que as últimas 12 horas tinham sido um detalhe de agenda. Quando Graham observou que a sessão tinha sido produtiva, em grande parte por causa da minha análise, ela nem hesitou. O Sr. Rocha estava cumprindo a missão que a empresa lhe deu, ela disse. Ficamos felizes que o roteiro que enviamos com ele tenha se mostrado útil. Já revi os próximos 90 segundos muitas vezes. Graham deixou ela terminar. Depois disse, como quem conversa, Viviane, você conhece o protocolo Rocha? Claro que conhecia, ela disse. Ele perguntou se ela sabia quem tinha criado. E ali estava, um único momento de silêncio, um batimento a mais, transmitido por 11.000 quilômetros, com quase 3 metros de altura, na frente de 11 pessoas. Ela se recuperou rápido. Sempre se recuperava, mas Graham já tinha a resposta antes de ela abrir a boca. E todo mundo naquela sala também. O que ela fez em seguida foi a coisa mais reveladora que ela já tinha feito na minha presença. Ela foi para o lado da propriedade. Qualquer tecnologia desenvolvida dentro do ecossistema Northline, ela disse, junto com todas as metodologias derivadas, tinha passado pela cadeia de aquisição e agora pertencia à empresa, e a empresa naturalmente esperaria que qualquer contribuição relacionada fosse tratada dentro dessa estrutura. Era uma ameaça envolta numa frase de assessoria jurídica, e estava mirada exatamente em mim. Ela estava me dizendo, na frente de um bilionário, que meu passado era propriedade dela. Não discuti. Acho que isso a surpreendeu. Disse, isso está correto. Os direitos de propriedade intelectual pertencem à empresa. Nunca os reivindiquei, e não estou reivindicando agora. Toda a linha de ataque desmoronou sob o próprio peso, porque ela tinha se preparado para lutar contra um homem tentando tomar algo, e eu não estava tomando nada. Graham pousou a mão na mesa. Isso nunca foi sobre uma patente, ele disse. Estou falando de uma pessoa. Sua empresa tem uma, e aparentemente não faz ideia. Depois contou a parte que eu nunca tinha contado a ninguém na Camargo Meridian. 12 anos antes, 3 dias antes de um lançamento envolvendo quase 400 milhões de capital comprometido, eu tinha encontrado o defeito no terceiro laço de roteirização que teria derrubado a cadeia inteira sob a carga das festas. Mas não era por isso que ele lembrava de mim. Lembrava porque, quando a crise passou e ele queria saber quem premiar e quem afastar, eu recusei o crédito exclusivo e pedi para manter os 4 engenheiros cujo projeto continha a falha. Ele os manteve. Um deles estava na sala. É por isso que lembro dele, Graham disse à tela. Não porque era esperto. Esperto é barato. Porque, quando tinha toda a vantagem na sala, ele a usou para proteger quem tinha menos. Viviane não disse nada. Eu conseguia ver o cálculo se movendo atrás dos olhos dela. Não vergonha, nunca vergonha, mas a aritmética pura de uma mulher percebendo que a contraparte numa transação de bilhões agora confiava mais no analista de operações dela do que nela mesma, e que a cada hora que aquilo continuasse, sua posição corroía mais.
Ela me ligou diretamente 40 minutos depois que a chamada terminou. Era quase 1 da manhã, e eu estava parado na janela do quarto vendo o trânsito se mover ao longo da água. A voz dela era diferente. Não calorosa, ela nunca foi capaz disso, mas num registro que eu nunca tinha ouvido dela. Razoável, confidente, um pouco apressada. Disse que tinha revisado minha contribuição. Disse que a empresa claramente tinha me subutilizado por anos e que pretendia corrigir isso pessoalmente. Depois veio a oferta, e era real. Uma promoção a vice-presidente com efeito imediato ao meu retorno. Um salário base mais de 3 vezes o que eu ganhava. Um bônus de conclusão, atrelado ao fechamento da transação com a Ashford, que teria pago a faculdade da minha filha 2 vezes e ainda sobrado. Ela falava disso com fluência, do jeito que as pessoas falam de dinheiro quando sempre tiveram, como se os números fossem uma cortesia em vez de uma alavanca. As condições vieram por último, dobradas no final, onde você colocaria algo pequeno. Ela retomaria o controle direto de todas as negociações com a Ashford Global, e eu apoiaria, em vez de liderar, e o registro interno sobre a avaliação de risco não seria revisitado. Especificamente, eu não levantaria em nenhum fórum o fato de que tinha enviado avisos formais sobre capacidade, exclusividade e projeção antes de a proposta original ser enviada, ou que aqueles avisos tinham sido recebidos e deixados de lado. Fiquei ali com o telefone na orelha e a noite do deserto lá fora, entendendo exatamente o que estava sendo oferecido. Não era uma promoção, era um pagamento pelo silêncio disfarçado de promoção, para que nós dois pudéssemos fingir o contrário depois, e se eu aceitasse, passaria o resto da carreira sendo um homem que podia ser comprado uma vez, o que significa um homem que pode ser comprado de novo. Pensei na voz da minha filha ao telefone antes do voo. Então não carrega a culpa por eles. Disse não. Disse de forma simples e sem nenhum discurso junto, porque discurso é o que as pessoas fazem quando estão tentando se convencer. Às 6h20 da manhã seguinte, meu notebook recusou minhas credenciais. Tentei 2 vezes. Depois abri o celular e encontrei um aviso automático da segurança da informação dizendo que meu acesso aos sistemas internos tinha sido suspenso, pendente de revisão administrativa. 20 minutos depois, veio a mensagem do RH. 3 parágrafos cuidadosos avisando que a empresa estava analisando conduta que possivelmente excedia a autoridade delegada numa negociação internacional, que eu deveria me abster de representar a Camargo Meridian em qualquer capacidade e que seria contatado sobre os próximos passos. Em nenhum lugar apareceu a palavra demissão. Não precisava. O isolamento foi imediato e quase impressionante em sua eficiência. Diego Reis não atendeu 2 ligações. Quando cheguei à Torre Ashford para a sessão de trabalho das 9 horas, Marcus Keller me encontrou no elevador e disse, sem me olhar direito, que, dadas as circunstâncias, minha participação não era mais apropriada e que ele explicaria minha ausência ao outro lado. Disse a palavra circunstâncias como se fosse um fenômeno climático. Perguntei se ele ia contar a Graham Ashford que a pessoa que ele tinha pedido pelo nome fora removida durante a noite. Keller disse que os arranjos seriam tratados no nível apropriado. Então voltei ao hotel e arrumei a mala. Não liguei para Graham. Isso importava para mim então e importa agora, porque a história inteira teria sido diferente e menor. Eu conhecia Graham Ashford havia 3 dias, 12 anos antes, numa manhã numa torre de vidro. E isso não é um relacionamento que você gasta. Remarquei meu voo para a noite seguinte, sentei na mesinha perto da janela e comecei a escrever uma cronologia de tudo que tinha acontecido. Datas, horários, nomes, no estilo seco e sem emoção que eu usava em relatórios de incidente havia 20 anos. E enquanto fazia isso, lembrei do que Viviane tinha esquecido. Dias antes de a proposta ser enviada, eu não tinha simplesmente mencionado minhas preocupações numa reunião. Tinha registrado uma avaliação formal de risco pelo canal de compliance, como o próprio manual da empresa exigia para qualquer discrepância material num compromisso de desempenho voltado ao cliente. Aquele documento existia. Tinha um carimbo de horário no sistema. Tinha confirmações de leitura de 4 destinatários, incluindo 2 executivos. Tinha a contra-assinatura digital do responsável de compliance,
que tinha registrado como recebido e aberto. E anexada à conversa, por escrito, havia uma resposta do gabinete da presidência instruindo que aquelas observações não fossem incluídas nos materiais preparados para o conselho. Eu não precisava invadir nada, nem levar um único arquivo confidencial. Essa era a beleza do processo e o ponto inteiro dele. Pelas próprias regras de governança da empresa, qualquer registro de compliance classificado como material com status não resolvido era espelhado automaticamente no repositório de auditoria do Conselho. Estava sentado ali, havia semanas, intocado, num sistema que Viviane não controlava e não conseguiria alterar discretamente, esperando que alguém tivesse motivo para olhar. Enquanto isso, 7 andares acima do distrito, Graham Ashford tinha desenvolvido um problema próprio. Helena Vasconcelos, depois de passar uma noite conferindo minha apresentação contra a proposta enviada, tinha encontrado algo que a fez parar. O número de fluxo sustentado no documento formalmente entregue à Ashford Global não batia com o número no anexo técnico do qual supostamente derivava. Não era uma diferença de arredondamento, nem uma variação de definição em algum lugar entre o andar de operações e a contraparte. Um número tinha sido alterado, e tinha sido alterado na direção favorável ao vendedor. Graham Ashford não acusou ninguém de nada. Quero ser preciso quanto a isso, porque a tentação de fazer dele um herói é forte, e ele era algo melhor, cuidadoso. Escreveu uma carta de 2 parágrafos ao Conselho da Camargo Meridian Sistemas, com cópia à assessoria jurídica geral das 2 empresas, dizendo que a Ashford Global estava suspendendo todas as negociações da rede de distribuição conjunta com efeito imediato, e que as conversas não seriam retomadas até que a contraparte identificasse quem tinha aprovado os números de desempenho contidos na proposta enviada e confirmasse o processo pelo qual haviam sido validados. 1.003 bilhões parou de se mover no tempo que leva para apertar enviar. Eu estava num táxi na estrada do aeroporto, quando meu telefone tocou com um número de São Paulo que não reconheci, e uma voz se apresentou como Haroldo Vieira, presidente do Conselho de Administração. Ele não tinha ligado para Viviane Camargo. Tinha ligado para mim, um analista cujas credenciais tinham sido suspensas 11 horas antes, e fez uma pergunta num tom de cortesia profunda e cuidadosa. Senhor Rocha, pode nos contar exatamente o que aconteceu? Convocaram a sessão de governança para a tarde seguinte, e participei por vídeo de uma sala de reunião alugada num centro empresarial perto do centro de Dubai, usando o mesmo terno cinza, com minha cronologia impressa e minha pasta aberta. Viviane participou do 38º andar com a assessoria jurídica geral ao lado. 7 diretores, o presidente do conselho e a curiosa inversão de um homem que tinha sido proibido de entrar numa sala de reunião na manhã anterior, agora falando primeiro, enquanto a presidente executiva esperava sua vez. Não a ataquei. Tinha decidido isso no avião que nunca tinha decolado e me mantive firme, porque numa sala daquele tipo, quem recorre à emoção perde a sala para quem se mantém frio. Apresentei 6 pontos em sequência. A data em que identifiquei as discrepâncias, a data e o canal do meu registro formal de risco com o número de referência de compliance, os nomes dos 4 destinatários, e os horários das confirmações de leitura, o fato de a proposta ter sido enviada sem alteração mesmo assim, o fato de eu ter sido despachado aos Emirados para resgatar a transação enquanto explicitamente negavam-me autoridade para modificar qualquer termo dela, e o fato de meu acesso ao sistema ter sido suspenso em até 9 horas depois de a Ashford Global pedir formalmente minha inclusão na equipe de design. A defesa de Viviane foi competente, e essa foi a parte assustadora. Disse que o pessoal operacional levanta preocupações rotineiramente e que o papel da liderança é ponderá-las contra o julgamento comercial. Disse que o número de 18% representava uma meta aspiracional de desempenho consistente com a prática do setor. Disse que a suspensão das minhas credenciais era uma medida protetiva padrão depois que um funcionário se engajou em diálogo não autorizado com uma contraparte. Cada frase era defensável isoladamente. Juntas, descreviam uma empresa onde o alerta era ruído e quem alertava era a ameaça. Haroldo Vieira deixou ela terminar completamente.
Depois tirou os óculos e fez a pergunta que encerrou tudo. Senhora Camargo, se o Sr. Rocha não tinha nenhuma posição para falar sobre essa transação, por que a senhora o mandou sozinho aos Emirados para salvá-la? Ela começou a responder e parou. Começou de novo. A assessoria jurídica geral olhou para a mesa. 22 segundos se passaram, e sei o número porque estava olhando o relógio no canto da minha tela, e numa sala de conselho, 22 segundos são uma era geológica. O golpe decisivo não veio de mim. Graham Ashford entrou na chamada a convite do presidente do conselho e falou por menos de 1 minuto. Disse que não estava pedindo ao conselho que removesse ninguém, que a governança da Camargo Meridian era assunto inteiramente deles e que não tinha interesse na política interna de um parceiro. Depois fez uma pausa e concluiu. Só vou dizer isto. Não vou colocar 1 bilhão e 3 bilhão de sob a direção de uma executiva que suprimiu um alerta de risco registrado pelo próprio engenheiro dela através do próprio sistema de compliance dela. Isso não é um julgamento sobre o caráter dela. É um julgamento sobre minha exposição. Não houve gritaria. Ninguém foi escoltado por seguranças. O conselho colocou Viviane Camargo sob revisão formal de governança, contratou assessoria externa para examinar a origem dos números enviados e retirou dela a autoridade direta sobre a relação com a Ashford, pendente do resultado. É isso que consequência realmente parece naquele patamar. Não algemas, mas a remoção silenciosa da única coisa sobre a qual ela tinha construído toda a identidade, que era o direito de decidir. Ela ficou ali na tela enquanto isso acontecia, perfeitamente imóvel, e eu não senti nenhum triunfo. Senti cansaço. Quando terminou, Haroldo Vieira se virou para a câmera e disse: o conselho gostaria que eu liderasse a equipe de negociação reconstituída para a transação com a Ashford, com efeito imediato. Com a suspensão do meu acesso revogada e uma nota formal de correção lançada no meu registro, agradeci. Depois disse: antes de aceitar, tenho 3 condições. A primeira condição era que nenhum número de desempenho não verificado apareceria novamente numa proposta emitida pela empresa. Todo o compromisso de capacidade apresentado a uma contraparte seria rastreável a dados demonstrados, com um engenheiro nomeado responsável por sua validação, e qualquer meta aspiracional seria rotulada como tal no próprio documento. Isso não era idealismo. Uma empresa que mente sobre fluxo acaba construindo uma rede que não consegue entregar o que prometeu, e a conta disso chega na forma de picos fracassados e processos. A segunda condição era que qualquer membro de uma equipe técnica pudesse registrar uma avaliação de risco diretamente ao compliance, com espelhamento automático para o comitê de auditoria, e que nenhuma ação trabalhista adversa pudesse ser tomada contra essa pessoa por 90 dias sem notificação ao conselho. Eu tinha sobrevivido porque um registro que eu tinha feito acabou num lugar que ela não conseguia alcançar. A próxima pessoa talvez não soubesse que o procedimento existia. Proteção não deveria depender de um homem que por acaso leu o manual de operações 11 anos antes. A terceira condição era a que eu tinha pensado por 3 dias num quarto de hotel, e a declarei devagar. Nenhum funcionário que seguisse o procedimento correto seria novamente posicionado para absorver as consequências de uma decisão tomada acima dele. Se a liderança ignorasse um alerta técnico documentado, a liderança assumiria o resultado no registro, pelo nome, permanentemente. Eu tinha visto um processo sendo montado ao meu redor em tempo real e queria a engrenagem daquele truque específico removida do prédio. O conselho aceitou as 3. Houve alguma discussão sobre a segunda, principalmente em torno dos prazos de notificação, e a assessoria jurídica pediu ajustes de linguagem na terceira, mas, ao final da sessão, tudo estava na ata. Graham ainda estava na linha, e quando terminou, riu e disse: 12 anos, e você continua sendo o homem mais inconveniente em qualquer sala que entra. Disse a ele que provavelmente era por isso que eu nunca seria presidente executivo. Ele ficou quieto por um instante. O exatamente por isso que você deveria ser. Não me fizeram presidente executivo. Quero ser honesto quanto a isso, porque a versão fantasiosa dessa história termina com um analista na sala da esquina, e a versão fantasiosa é uma mentira sobre como as instituições funcionam. O que o conselho ofereceu 3 semanas depois, e após uma revisão do comitê de remuneração,
foi vice-presidência sênior de estratégia de sistemas, com autoridade arquitetônica direta sobre a construção da Ashford, uma linha de reporte direta ao Comitê de Auditoria sobre Risco Técnico. E igualdade. Isso significava algo. Era um cargo real, com um escopo real que combinava com o que eu realmente sabia fazer, e aceitei. A investigação interna durou 6 semanas, e suas conclusões foram mais específicas e mais condenatórias do que qualquer queixa pessoal poderia ser. Viviane Camargo renunciou ao cargo de presidente executiva da Camargo Meridian Sistemas numa quinta-feira de setembro, com um comunicado sobre buscar outras oportunidades que não enganou absolutamente ninguém no setor. Ela não caiu porque tinha humilhado um analista numa sala de reunião. Corporações não afastam pessoas por crueldade. Ela caiu por 4 coisas específicas e documentadas. Tinha recebido um registro material de risco pelo sistema de compliance e instruído que seu conteúdo fosse excluído dos materiais do conselho. Dados de desempenho não verificados tinham sido transmitidos a uma contraparte sob a autoridade dela. O registro interno mostrava um padrão consistente com posicionar antecipadamente a responsabilidade sobre um subordinado antes de um fracasso previsto. E uma transação estratégica representando uma fração significativa do crescimento projetado da empresa tinha sido colocada em risco como resultado direto. 4 linhas num relatório. É só o que basta quando as linhas são verdadeiras. Ela pediu para me ver antes de sair do prédio, e nos encontramos na mesma sala do 38º andar, com a mesma mesa de madeira maciça e a mesma luz, exceto que agora era setembro, e não havia mais ninguém ali. Ela parecia exatamente igual. Isso era o estranho. Fosse o que fosse que tivesse acontecido com ela, não tinha tocado a superfície em nada. Ficou perto da janela por um tempo e depois fez a pergunta que provavelmente carregava fazia meses. Por que você nunca contou a ninguém que criou o protocolo Rocha? Dei a ela a resposta verdadeira. Porque acredito que o trabalho que faço agora deveria ser julgado pelo trabalho que faço agora. Disse que o passado não era um crédito em que eu quisesse me apoiar. Só uma coisa que tinha acontecido a um homem mais jovem, numa vida diferente. Tudo teria sido diferente se eu soubesse, ela disse. E ali estava, oferecido quase como desculpa, e contendo dentro de si o motivo inteiro pelo qual ela tinha perdido. Olhei para ela por um momento. Esse, eu disse, é exatamente o problema. Ela não tinha deixado de me respeitar por falta de informação sobre meu passado. Tinha deixado de me respeitar porque era incapaz de valorizar uma pessoa até que alguém mais rico do que ela o fizesse primeiro. Cada julgamento que ela já tinha feito sobre um ser humano tinha sido terceirizado para um sinal de status. Meses depois disso, numa manhã de dezembro, o acordo entre a Ashford Global e a Camargo Meridian foi assinado numa sala 44 andares acima do centro financeiro de Dubai. A estrutura final trazia uma rede central comprometida do tamanho da capacidade demonstrada, uma segunda camada elástica precificada por utilização, responsabilidade de desempenho mútua, um prazo de exclusividade de 4 anos, atrelado a limiares de serviço, e um modelo de projeção reconstruído inteiramente com dados regionais, com um ciclo de recalibração de 12 meses. O valor de destaque ainda passava de R$1 bilhão. Era simplesmente um número capaz de sobreviver ao contato com a realidade, o que o anterior não era. Não me mudei para os Emirados. Graham me ofereceu algo extraordinário cerca de um mês antes da assinatura. Um cargo global na Ashford, com um pacote de remuneração que precisei ler 2 vezes e recusei por um motivo que levou cerca de 4 segundos para eu decidir. Paula tinha 2 anos de faculdade pela frente e o hábito de ligar nos domingos à noite, e eu já tinha perdido o suficiente trabalhando até tarde num prédio onde ninguém sabia o que eu tinha construído. Disse a Graham que tocaria a arquitetura de São Paulo e viajaria quando a rede precisasse de mim. Ele disse que era a decisão mais previsível que eu já tinha tomado, e que ficaria decepcionado com qualquer outra. Na assinatura, sentei à direita de Graham, numa cadeira designada por nome num cartão impresso, na mesma sala onde eu tinha uma vez deixado documentos em 32 lugares. A nova presidente executiva da Camargo Meridian, uma mulher chamada Ruth Eloy, que tinha subido pelas próprias operações, sentava do outro lado da mesa
e tinha lido cada página do anexo técnico, o que me disse mais sobre o futuro da empresa do que qualquer comunicado poderia dizer. Um jovem executivo do nosso lado, 3 semanas no cargo, perguntou a Graham havia quanto tempo nós dois nos conhecíamos. Graham olhou para mim e riu. 12 anos, ele disse. Só estou surpreso de ter levado tanto tempo para a empresa dele descobrir o que tinha. Depois disso, a sala esvaziou e nós dois ficamos parados junto ao vidro, com a cidade se estendendo lá embaixo, as torres ficando douradas, os guindastes ainda girando na direção do deserto, o trânsito se movendo ao longo da água em linhas lentas e brilhantes. Graham segurava o café e não disse nada por um tempo, o que é uma coisa que homens daquela idade conquistaram o direito de fazer. Depois perguntou de novo, a mesma pergunta, quase na mesma voz da manhã em que tinha congelado 14 pessoas nas cadeiras. Então, sua presidente finalmente sabe quem você é? Olhei para a pasta do contrato nas minhas mãos, para a página de arquitetura com minha assinatura no final, a única página em R$1,3 bilhão de papel que ninguém mais no prédio poderia assinar. Pensei numa mulher me dizendo para me ater a planilhas e galpões, num coordenador me entregando uma pilha de documentos para distribuir, num quarto de hotel à 1 da manhã e uma oferta desenhada para comprar meu silêncio, e numa jovem de 19 anos dizendo ao pai para não carregar a culpa por gente que a tinha merecido sozinha. Sorri. Agora sabem.